Meus amados em Cristo, vamos neste momento fazer uma oração para iniciarmos esta reunião. Pai, em nome de Jesus, é neste grande nome, o nome do Teu Filho, no nome daquele que vive e reina para sempre, está sentado no Teu trono de glória. É neste nome exaltado que nós nos reunimos nesta noite, para pedir ao Senhor que venha de maneira muito especial a este lugar, derramar sobre nós a Tua palavra, a revelação daquilo que é a Tua mente, daquilo que é o Teu propósito. Senhor, ajuda-nos a ver mais da Tua casa, a ver mais daquilo que é a revelação do Teu santuário. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te pedimos, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa mente na Tua presença. Nós rogamos a Ti nesta hora, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir as Bíblias aqui no livro de Êxodo, o capítulo 26. Estamos estudando acerca do tabernáculo, vendo alguns aspectos espirituais sobre a casa de Deus, na figura do tabernáculo. Esta é a quinta palavra. Portanto, leamos a partir do versículo 19. Êxodo capítulo 26, a partir do versículo 19. E farás 40 bases de prata, debaixo das 20 tábuas, 2 tábuas debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua, para seus 2 encaixes. Do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, haverá 20 tábuas, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de uma outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 ângulos posteriores, as quais se unirão por baixo, e em cima também se ajuntarão numa dobradiça. Assim será com as outras 2, e elas serão para os 2 cantos. Somente até aqui. Meus irmãos e irmãs, prestemos atenção em todos esses detalhes. Nós estamos estudando sobre a casa de Deus. O assunto casa de Deus consiste num dos temas mais profundos de toda a Bíblia. Este é um assunto que você começa a estudar em Gênesis e percorre todos os demais livros até chegar em Apocalipse. Aqui, nesta parte deste maravilhoso capítulo, vamos ver pontos significativos para nós entendermos toda a preciosidade, toda a profundidade, toda a grandeza deste maravilhoso assunto. Deixe-me colocar alguns pontos para que nos situemos nesta noite, e assim a exposição fique bem mais clara, bem mais fácil de percebermos, de vermos, discernirmos toda a sua aplicação. O tabernáculo, esse tabernáculo que Deus ordenou a Moisés que fizesse,
Ele era composto de 48 tábuas. 20 tábuas de um lado, 20 tábuas do outro lado. 6 tábuas atrás, e uma em um canto e outra no outro canto. Ao todo, 48 tábuas. Peço a vocês encarecidamente, não percam isto de vista. 48 tábuas. Essas tábuas, elas tinham, na sua posição vertical, 10 côvados. E na sua largura, 1 côvado e meio. Por favor, irmãos, guardem isso com todo zelo. Altura, 10 côvados. Largura, 1 côvado e meio. 48 tábuas. Cada tábua tinha 2 bases de prata. Outro ponto importante: 2 bases de prata. Então são 48 tábuas e 96 bases de prata. Mais uma vez, peço a vocês, por favor, guardem isto. 48 tábuas e 96 bases de prata. Nos textos que lemos aqui, fala de tudo isto. Essas tábuas, como já vimos, elas eram de madeira de acácia. Lembrem-se, madeiras retorcidas, madeiras que suportavam muitas intempéries, e até mesmo essas madeiras, elas tinham uma forte característica anti-corrosão, porque, em primeiro lugar, essa madeira de acácia fala da incorruptibilidade, da natureza do nosso Senhor Jesus. Então essas tábuas eram cortadas, serradas, trabalhadas e depois revestidas de ouro. Porque em segunda instância, o tabernáculo, em primeira instância, fala da pessoa de Cristo, e em segunda instância, fala da obra de Cristo. A igreja é a obra de Cristo. A igreja é o resultado da obra de Cristo. A igreja não é uma criação do homem. A igreja não é uma instituição de homem. A igreja não é uma organização. A igreja é o corpo de Cristo, é a expressão de Cristo na terra. Todos nós somos membros deste corpo. Todos nós somos partes vivas deste corpo. Todos nós, de alguma forma, somos as células vivas deste corpo que expressamos a realidade dele. Então, cada um na sua particularidade, na sua maneira distinta, na sua disposição espiritual, na sua constituição divina, expressa a realidade daquilo que é este corpo, segundo a mente de Deus. Então vamos ver os detalhes da tipologia, a revelação da tipologia. Voltando ainda para que venhamos nos contextualizar. Essas tábuas, depois de cortadas, trabalhadas, polidas, revestidas de ouro, elas eram colocadas de maneira vertical. E elas, cada uma delas, estavam sobre 2 bases de prata. Vejamos pontos significativos aqui. O que quer dizer para nós? O que quer dizer para nós? Aqui no versículo 16, por favor, foi um texto lido na semana passada, mas precisamos ainda retornar a ele. Versículo 16. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados. 10 côvados. E a largura de 1 côvado e meio. Então o número 10 é o número que fala, é um número completo, fala de plenitude. Esse número, dentro da tipologia bíblica, fala da responsabilidade do homem diante de Deus.
A vida cristã é uma vida que ela tem sua origem na graça. Escute isso. A vida cristã, ela tem sua origem na graça de Deus. Nenhum de nós aqui nos tornamos cristãos porque você teve boas obras, boas intenções. Nós nos tornamos cristãos porque o Deus de toda graça se revelou a nós. Nós não tínhamos fé, nós não tínhamos condições, nós estávamos mortos, impotentes, incapacitados. Como diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 1, versículos 1 a 3, estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, éramos por natureza filhos da ira. Esta é uma descrição do nosso estado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto quer dizer que nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. A graça e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então ninguém aqui tinha mérito para ser salvo. Nós tínhamos mérito suficiente para queimarmos eternamente nas profundezas do inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu graça e nos deu fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Fé não é produto de psicologia, fé é um dom de Deus. Nossa fé nasce no Senhor. Ele é o autor da nossa fé. Então nós recebemos esta salvação. Como essas tábuas, nós somos arrancados. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um império de trevas, e Ele nos colocou em seu Filho, no reino do seu Filho. Agora, o que nós somos? Tábuas. Tábuas para a edificação da casa de Deus. A Bíblia, em muitos lugares, no Novo Testamento, se refere a nós como morada de Deus, como casa de Deus, santuário de Deus, templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, diz que nós somos o santuário de Deus, e o santuário que sois vós é sagrado. Efésios capítulo 2, este capítulo que eu acabei de citar, como termina esse capítulo? Inicia dizendo que nós estávamos mortos, dizendo que nós éramos filhos da ira, e termina dizendo que nós somos edificados para ser o santuário da morada de Deus no Espírito. Veja quantas passagens no Novo Testamento diz que nós somos o templo de Deus, o santuário de Deus. 1 Timóteo, o que Paulo vai dizer? Que nós somos a casa de Deus. Lá no capítulo 3, versículos 14 e 15, somos a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6, novamente, diz que nós somos a casa de Deus. Então você e eu, que somos partes desta igreja, o que nós somos? Casa espiritual, lugar da morada do Altíssimo. O Espírito Santo, ele foi enviado à terra para nos habitar. Ele não foi enviado à terra para poder ficar soprando sobre nós. Ele foi enviado à terra para habitar dentro de cada um de nós. Regeneração é obra profunda, irmãos. Regeneração é uma obra extraordinária de Deus. Deixe-me salientar isso com mais ênfase. Não há uma obra mais contundente de Deus do que a regeneração. Olhe para a criação do universo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Olhe toda a grandeza do universo, toda a simetria, toda a beleza, todos os detalhes. Ninguém até hoje conseguiu chegar
ao ápice de toda a revelação, daquilo que compreende o universo. Tão grande é o universo, tão belo é o universo, tão perfeito é o universo, tão enigmático é o universo. Porém, nada, a criação se compara com a obra da redenção. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pela palavra do seu poder. E Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas quando Deus foi nos dar a nova vida, foi regenerar o homem, foi nos dar um novo nascimento, Ele não criou como fez com o universo. A obra que Ele fez foi muito profunda. Ele nos gerou. Como foi isso? O seu Filho entrou na morte para se tornar a nossa vida. Ele não nos criou como Ele criou todas as coisas. Nós não fomos criados na medida do poder da criação. Nós fomos criados no poder da ressurreição. Quando o seu Filho ressuscitou e ascendeu os céus, aí sim, é neste poder da vida ressurreta, do Filho de Deus, como Eva foi tirada de Adão na morte, nós fomos gerados no poder da morte em ressurreição. A regeneração é a obra mais profunda. Deus não nos sustenta como Ele sustenta o mundo pela palavra do seu poder. Deus nos sustenta com a vida do seu Espírito habitando dentro de nós. O Espírito de Deus dado a nós, aquele Espírito que desceu no Pentecoste, é a vida da nossa vida. Jesus disse assim, em João capítulo 14, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Jesus buscou uma palavra profundamente significativa, Consolador, uma palavra com sentido cétuplo. Ele estava falando do advogado, do ajudador, do amigo fiel, do intercessor, do consolador, do sustentador. Ele diz, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O mundo foi criado pela palavra de Deus, nós fomos criados pela vida de Deus. E você me pergunta, qual a diferença da vida e da palavra? A palavra de Deus é a expressão do seu próprio ser. Porém, quando Deus nos gera pela sua própria vida, você tem que olhar para aquele Calvário, porque isto é profundamente mais significativo, porque o Filho de Deus, Ele foi ali naquela cruz, e Ele derramou toda a sua vida por cada um de nós. Aí você vai entender o que Pedro escreveu no primeiro capítulo da sua primeira e também no primeiro capítulo da sua segunda epístola, as suas duas epístolas. Pedro vai enfatizar a grandeza de tudo isso, como a natureza divina nos foi dada, como a obra divina veio de forma intensificada a operar em nós. Então, que tábuas somos nós? Tábuas que foram revestidas do ouro. O ouro na Bíblia fala da natureza e do caráter de Deus. Veja, aqui em Êxodo capítulo 26, olhe por favor o versículo 29, apenas essa parte, para darmos ênfase. Êxodo 26 e o versículo 29, cobrirás de ouro as tábuas, preste atenção nisto, tábuas cobertas de ouro, somos nós, porque nós éramos filhos da ira, estávamos condenados, natureza pecaminosa, mas agora o que Deus fez? Nesta grandiosa obra da regeneração, Ele nos revestiu da sua natureza, porque o ouro fala da natureza, da glória, do caráter de Deus. Amados irmãos, se você puder guardar essa página de Êxodo 26, por favor, venha comigo aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha essa frase: que segundo
a sua grande misericórdia, nos regenerou, está vendo aí? Regenerou para uma esperança viva. Se você pegar a frase Senhor Jesus Cristo e esperança viva, você vai conseguir entender o quadro aqui, porque a nossa esperança viva é muito mais do que ter uma vida eterna, é muito mais do que pensar que habitaremos toda a eternidade de glória. A nossa esperança viva é maior do que a imortalidade que nós teremos, do que o corpo incorruptível que receberemos. A nossa esperança viva está nessa frase, Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança viva. Guarde isto. Ele diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que eu acabei de dizer a vocês, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada, inacessível, reservada nos céus, para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, a fim de alcançar a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. E você me pergunta, irmão, o que quer dizer salvação revelada para manifestar no último tempo? Eu não sou salvo? Deixe-me explicar isso. Salvação tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, salvação do Espírito. Quando você creu, naquele dia que você creu, o seu Espírito, ele foi vivificado. Naquele dia houve a salvação do Espírito. A partir da salvação do Espírito, essa salvação nós chamamos de justificação. Deus te justificou. Ele tomou a justiça de Cristo e colocou em você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora começa um processo chamado de santificação. Primeiro justificados, depois santificados. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Estamos sendo santificados pelo lavar da água pela palavra. Deus não apenas está falando ao seu coração, Ele está te purificando, Ele está te limpando, Ele está te curando, Ele está te restaurando, Ele está te renovando, Ele está te fortalecendo, Ele está trabalhando em você. Nós temos que amar o falar do Senhor. E por último, nós teremos a glorificação. Então temos justificação, isso já aconteceu com todos nós. Santificação é o que está acontecendo conosco. E como vai ser essa glorificação? Primeiro, vou dar o texto para vocês, embora sei que vocês o conhecem muito bem. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, quando Paulo diz, no momento, no abrir e fechar de olhos. Então Paulo vai dizer que vai acontecer algo, a trombeta vai tocar. Deixe-me te ajudar a ver isso mais, eu creio que de maneira mais amplificada, ampliada, mais profunda. Você tem que configurar 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50 até o 57, com 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, os versículos 13 a 18. Então, 1 Coríntios 15, versículos 50 a 57. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Aí você vai ver, essas passagens se configuram. Paulo diz que vai haver algo, quando a trombeta tocar. Lá em Tessalonicenses ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Todos os salvos em Cristo, desde Adão, eles vão ressuscitar primeiro. Nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E agora em Corinto ele diz assim, que o nosso corpo corruptível, esse corpo aqui, esse corpo que é limitado pela matéria, pelo tempo e pelo espaço, esse corpo, ele vai se tornar um corpo incorruptível, e neste corpo será tragada a morte pela vitória. Esta é a salvação que vai se revelar nos últimos tempos. Esta salvação, só a igreja que estiver aqui, neste tempo final, vai experimentá-la de maneira gloriosa.
Todos os salvos estão nessa salvação, mas essa transformação, irmãos, nós vamos experimentar todos naquele grandioso dia. Amém? Agora, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 também, diz assim: como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, nos têm sido dadas por seu divino poder. Essas coisas são todas as coisas pertinentes e inerentes a esta bendita pessoa, Senhor Jesus Cristo. Nele nós temos recebido todas as coisas. Nos tem sido dada por seu divino poder, mediante o conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência, por meio das quais nos deu preciosas e grandiosíssimas promessas. Lá fala de esperança, aqui fala de promessas, as duas coisas se configuram, para que por elas vos torneis, o quê? Participantes da natureza divina. Então agora você entende este capítulo 26 de Êxodo. Então, por favor, meus irmãos e irmãs, voltemos agora para Êxodo capítulo 26. Vamos entender este capítulo, como ele precisa ser compreendido, na medida que o Senhor nos revela. É claro que nós não temos como saber tudo, porém aquilo que o Senhor nos permite ver. Diz aqui que o comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e 1,5 côvado de largura. Essas tábuas de madeira de acácia são revestidas de ouro. Então a natureza de Deus, que é aqui figurada por este ouro. Nós sabemos, irmãos, que dentro de nós existe um velho Adão, que ele tem que permanecer crucificado. Nós sabemos que dentro de nós existem disposições carnais terríveis. Nós sabemos que a menor brecha que damos a esta natureza, pecados horríveis, podem ser experimentados, praticados. Mas escute isto: apesar de nós, Deus nos deu essas virtudes preciosas do seu Filho, nos deu todas essas promessas em Cristo Jesus nosso Senhor, como tábuas de acácia, porém Ele nos revestiu da sua natureza, da sua glória e do seu caráter. E você pode dizer, mas por que eu ainda não sou uma pessoa perfeita? Deus não vai fazer de você um homem perfeito. Deus vai levar você à maturidade, à plenitude de Cristo. Um dia nós vamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Ainda não estamos prontos, e é aqui que entra provações, tribulações. Deixe-me perguntar, quantos de vocês neste exato momento estão passando por duras provas? Quantos de nós que estamos aqui estamos passando por duras provas? Passando pelo fogo da provação. E sabe por que Deus está permitindo você passar por isso? Porque Ele te ama, porque Ele não desiste de você, porque Ele está trabalhando uma pedra preciosa para brilhar no santuário dEle, para que a glória dEle um dia encha você, e você possa refletir as marcas de Cristo na sua vida por toda a eternidade. Ele está trabalhando em você, porque Ele não desiste de você. Agora vamos entrar nos textos que lemos. Êxodo capítulo 26, a partir do versículo 19, nós vimos aqui sobre essas tábuas, 20 de um lado, 20 de outro, 6 atrás e 2 nos cantos, 48 tábuas, duas bases de prata em cada tábua. Então o total aqui são 96 bases de prata e 48 tábuas. Quando você soma tudo isso, você tem o número 144. 144. Este número é um número profeticamente representativo no livro de Apocalipse. Eu vou repetir isso mais uma vez. O número 144 é significativo do ponto de vista da revelação acerca daquilo que é a casa de Deus. No livro de Apocalipse, este livro aparece 3 vezes. No capítulo 7, você vai ver o número
144 mil. Isso não faz diferença, porque é 12 vezes 12 vezes 1000. 144 mil. Depois, você vai ver este número no capítulo 14. Novamente, você vai ver os 144 mil. E por último, no capítulo 21, na muralha da Nova Jerusalém, nos seus fundamentos, que a medida era 144 côvados. Se você conseguir juntar todas estas passagens, primeiro, o que nós lemos aqui no capítulo 26, do livro de Êxodo, o capítulo 7, o capítulo 14, o capítulo 21 de Apocalipse, você vai ter um quadro contemplativo. Só o Espírito para nos revelar. Porque o número 12 é um número, biblicamente, é um número que biblicamente fala de completação. Quando ele é multiplicado por 1000, 144 mil, nos capítulos 7 e 14 de Apocalipse, fala da completação de todas as completações, ou melhor, a completação máxima da obra do Filho de Deus. Eu pergunto para vocês, qual é a completação máxima da obra do Filho de Deus? O que de fato nosso Senhor Jesus veio buscar? Qual é o assunto central do coração do Filho de Deus? O que realmente enche o seu coração? Qual é a plenitude do Filho de Deus? A Bíblia vai nos dizer, em duas gloriosas epístolas, Efésios e Colossenses. Nessas duas epístolas nós vamos encontrar a plenitude de Deus e a plenitude de Cristo. E você vai ver que a plenitude de Deus é Cristo, e a plenitude de Cristo é a igreja. A igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. A epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Se você ler a partir do versículo 19, ele vai dizer qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar acima de todos os céus, de todo o principado, de toda a potestade, de todo o nome que se possa nomear, não só deste século, mas também do vindouro, e para ser o cabeça, Cristo, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então a igreja é a plenitude de Cristo, e Cristo é a plenitude de Deus. Você conseguiu entender? Isso é maravilhoso. Então fica fácil a resposta. Qual é o assunto central do coração do Filho de Deus? O assunto central do coração do Filho de Deus é a sua noiva, é a sua igreja. Paulo chega a dizer em Efésios capítulo 5, versículo 25, a partir do versículo 25, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Ele morreu para ter uma noiva, para a sua satisfação eterna. Cristo é a glória do Pai, a igreja é a glória de Cristo. Cristo é a centralidade de Deus, e a igreja é onde os olhos do Filho se concentram. Ela tem nele um lugar especial, porque ela é a plenitude dele. Aí você consegue entender que Deus criou Adão pensando em Cristo e criou Eva pensando na igreja. Veja isso, esse é um assunto que percorre. A Bíblia fala que para Deus, esta igreja é uma família, para o Espírito, um santuário, mas para Cristo, uma noiva. Se você tomar os seus escritos, ou melhor, se você tomar todos os ensinos de Cristo nos evangelhos, os ensinos dos apóstolos, nas epístolas, você vai ver como o assunto da noiva é um assunto central. Quando ele se revela para Saulo de Tarso a primeira vez, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia Cristo, porque para Saulo Cristo estava morto e sepultado em Jerusalém. Mas ali ele viu algo, ele viu
que Cristo estava vivo e que ele era Deus com Deus. E ele viu também que a igreja e Cristo é um corpo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E quem toca na noiva de Cristo, toca em Cristo. Ele é o protetor da igreja, ele é o guarda da igreja. Ele é aquele que ama a igreja, ele deu sua vida pela igreja. Ele chega a dizer assim em João 10, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Tudo. Aquilo que o meu Pai me deu. Se você fizer uma conexão aqui com Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, aí tem uma frase assim que diz, por causa da alegria que lhe foi proposta, suportou a ignomínia. O que quer dizer isso, irmãos? Alegria. Qual foi a alegria proposta a ele? Ele veio em busca de quê? Quando ele veio aqui nessa terra, ele morreu por quem? Qual era o seu alvo? Qual era o seu objetivo? Qual é a consumação da sua obra? Está lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Meus irmãos, irmãs, isso tem que estremecer o nosso coração. João está estupefato. Ele havia acabado de ver aquela Babilônia, aquela prostituta, com tantos nomes de blasfêmia, montada numa besta escarlate, cheia de nomes, abomináveis. Os reis da terra haviam se embriagado com ela. Ele estava aterrorizado com aquela visão negativa daquela mulher, daquela prostituta. O mesmo anjo chega para ele no capítulo 21, versículo 9 e 10, e diz assim, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E diz, me levando numa alta montanha, mostrou-me a santa cidade, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. 2 capítulos, irmãos. Escute isso. Os 2 capítulos finais da Bíblia é para descrever a glória da consumação máxima da obra do Filho de Deus. 2. Você já pensou nisso? E os detalhes que estão ali no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. As minúcias. Uma cidade cujo muro tem 12 fundamentos, cada fundamento é constituído de uma pedra preciosa. Esta cidade possui suas portas de pérola. Tudo, irmãos, 12 portas de pérola. Todos os detalhes, todas as belezas, todas as simetrias, todas as medidas, todos os materiais para falar desta noiva. Aqui nós estamos vendo, no tabernáculo, em Êxodo 26, a mesma coisa, a mesma voz, falando de maneira tipológica. Aqui nós vemos de maneira tipológica, lá nós vemos de maneira profética. Quando você configura a tipologia com a profecia, o que você tem? Revelação. Revelação é algo que só o Espírito Santo pode comunicar no nosso espírito. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ajoelhar diante de Deus para que Ele nos ajude a ver mais da grandeza daquilo que é a igreja, que Ele está edificando para o seu Filho. Então veja isto. 144. Citei os capítulos para vocês. E sei que vocês os conhecem, até porque já estudamos detalhadamente sobre isso. Estudamos quando vimos sobre o tabernáculo a primeira vez, estudamos quando vimos sobre a Jerusalém, a Nova Jerusalém, numa outra oportunidade, e em diversos outros pontos que nós abordamos isso, então vocês conhecem muito bem. Estudamos isso quando vimos sobre as pedras preciosas. Então, são textos que nós conhecemos muito bem. E aqui o Senhor está nos mostrando mais uma vez a maravilha da edificação da obra do Cordeiro, a consumação. A igreja é a consumação da obra do Cordeiro. Ele volta para ela.
ele não vai voltar para uma nação, ele vai voltar para uma noiva. Deixe-me dizer, a Bíblia diz isso com muita ênfase: o Senhor Jesus voltará para a sua noiva. Capítulo 19 de Apocalipse nos mostra com detalhes a volta do Senhor Jesus para a sua noiva, para a sua esposa. Ele está fazendo isso. Irmãos, olha a epístola aos Efésios. A grandeza dessa epístola é considerada por muitos o mais profundo livro já escrito desde o início da história da humanidade. Ainda não houve um livro mais profundo do que a epístola aos Efésios. Este livro é o livro que fala sobre o supremo e eterno propósito de Deus. 155 versículos, 6 capítulos, e é considerado o livro mais profundo. E neste livro, qual é o assunto? A igreja, o mistério de Cristo. Este livro, ele tem um outro livro que faz eco à sua revelação, à sua inspiração, a epístola aos Colossenses, 4 capítulos. Dos 155 versículos de Efésios, 75 você vai encontrar na epístola aos Colossenses, mesmo que de maneira condensada. Você vai encontrar nesta epístola aos Colossenses, e aqui vai falar de Cristo, o mistério de Deus. Então você vê que grandeza maravilhosa encontramos nesta revelação do tabernáculo, porque Deus quer nos mostrar a sua casa, Deus quer nos mostrar a obra do seu Filho, revelar a nós a grandeza de tudo isso. Nós não podemos olhar para essas medidas, para esses materiais, e ver apenas um amontoado de versículos e de coisas que não fala nada com nada. Meus irmãos, tudo isso fala. Esses números falam, essas medidas falam, esses materiais falam. E falam de quê? Da edificação da obra do Filho de Deus. Em primeiro lugar, da sua pessoa. Em segundo lugar, da sua obra. E nós estamos enfatizando isso. A obra do Filho de Deus. Deixe-me colocar mais um ponto, e aqui nós encerramos por hoje. Voltando para o versículo 16, aqui de Êxodo capítulo 26, quando diz que o comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Quero que vocês observem o versículo 17. Cada tábua terá 2 encaixes unidos. Estão vendo aí? Unidos. Deixe-me mostrar outro detalhe. No versículo 23, quando fala das 2 tábuas que ficam aqui na descrição, nos cantos do tabernáculo, diz assim: farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo. Aí no versículo 24 está assim: as quais se unirão por baixo, e em cima também se ajuntarão numa dobradiça. Quero que vocês observem este quadro. Primeiro, cada tábua tinha largura de 1,5 côvado. Segundo, cada tábua tinha 2 encaixes unidos. Os encaixes eram unidos. Quando se refere às tábuas do canto, da parte de trás, lembra-se, 20 de cá, 6 aqui, uma no canto, outra no outro. Aí diz assim: essas tábuas se unirão por baixo, e em cima se juntarão. Você pode pensar que nós estamos apenas lendo descrições de uma construção rústica, de um tabernáculo, onde o povo de Israel erigiu no deserto. Porém, Deus fala da simplicidade para a profundidade. Deus se revela da simplicidade para a profundidade. Guarde isso.
porque este é um ponto importantíssimo para entendermos a sabedoria de Deus, da simplicidade para a profundidade. A vida do nosso Senhor começa aqui nesta terra, como um bebê, e termina com ele sentado, um homem sentado no trono. Você consegue imaginar a figura? Um bebê, aquele bebê se torna o homem sentado no trono, da simplicidade para a profundidade. Começa com aquele tabernáculo no deserto e termina com a Nova Jerusalém, no capítulo 21 de Apocalipse. Percebe? Da simplicidade para a profundidade. É assim que Deus nos fala. Ele parte do conhecido para o profundo e desconhecido para a mente natural. Primeiro ele começa com aquilo que nossos olhos conseguem capturar e vai terminar com aquilo que nossa mente não é capaz de imaginar. Aí aqui onde entra o espírito de sabedoria e de revelação. Então qualquer um pode ler o tabernáculo, mas ninguém por si só pode entender a revelação do tabernáculo, a não ser que o Espírito Santo fale. Primeiro começa com os nossos olhos, vendo, lendo, nossa mente, nosso cérebro. Mas onde está a revelação? Quando o Espírito Santo vir com a sua luz e derramar sobre o conhecimento. Aqui nós temos o conhecimento, mas o Espírito tem a revelação. Então vamos lá. Você olhou tudo isso, viu os textos que acabamos de ver juntos, ler juntos. Meus irmãos, existe um detalhe muito glorioso sobre a casa de Deus. Primeiro, a união entre os céus e a terra. A casa de Deus fala da união entre os céus e a terra. Quando Deus criou o universo, se você ler a criação de Deus em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e você harmonizar esta leitura com o Salmo de número 8, deixe-me dizer, o Salmo de número 8 foi escrito propositadamente para revelar a mente de Deus no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Este Salmo é a chave para nós entendermos a revelação profunda do capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, especialmente no que concerne o propósito eterno de Deus. Preste atenção. A princípio, os céus e a terra tinham uma harmonia muito próxima, mas essa harmonia foi perdida por causa da queda. É como se os céus e a terra se separassem, porque a terra era o jardim de Deus. A terra refletia a glória dos céus. O capítulo 1 e 2 de Gênesis falam-nos dos dias mais felizes da terra. Mas a partir do capítulo 3, com a queda, toda a terra entra num processo de degradação, de corrupção. E assim, espiritualmente, os céus e a terra ficaram tão distantes. Aí você chega em Gênesis 28, quando tem aquela visão de Jacó, quando ele viu aquela escada que tocava os céus na terra, e ele vê que Deus estava no alto dela. E ele brada da seguinte forma: quão assombroso é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Veja que a casa de Deus está ali. Betel significa casa de Deus. Ele estava em Betel. Ali ele vê aquela escada. Isso aqui é o Espírito Santo falando para nós que a casa de Deus é um lugar espiritual, é onde os céus e a terra se encontram. Em Gênesis capítulo 1, em João capítulo 1, a partir do versículo 45, nós temos aquele episódio do nosso Senhor com Natanael. E o Senhor vai interpretar o sonho de Jacó. E quando Natanael fica assombrado pela onisciência do nosso Senhor diz assim para Natanael: de agora em diante, vereis o céu aberto. Aonde nós temos um céu aberto na Bíblia? Em Gênesis capítulo 28. E o que está nesse céu aberto? Uma escada que tocava os céus na terra. E o que o nosso Senhor diz para Natanael? Daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada. Jesus é este caminho da casa de Deus. Porque em primeiro lugar, biblicamente falando, a casa de Deus é Ele. Quando Ele encarnou, Ele se tornou na terra o lugar onde o Pai encontrou o seu prazer. Este é meu Filho no qual me comprazo.
Lembre-se do livro de Lucas. Este livro, ele é dividido por duas vozes de Deus. A primeira, do batismo. Quando os céus abrem, o nosso Deus diz: este é meu filho, no qual me emociono. E depois, quando ele foi encontrado como aquele homem perfeito, no tempo da sua ascensão, no Monte Hermon, o nosso Senhor ouve o Pai dizer: este é meu filho, no qual me comprazo. E ali, ele não ascendeu aos céus, ele desce do Monte Hermon e vai para o Gólgota morrer no nosso lugar, para dali ascender ao trono. Então veja, amados irmãos, ele quando estava aqui na terra, era a casa do Pai, mas essa casa também tem um outro aspecto. João capítulo 2, vai nos mostrar nosso Senhor fazendo esta declaração, quando ele olhou para o templo e disse: destruirei esse santuário, em 3 dias o reedificarei. E João vai dizer que ele estava fazendo referência ao corpo da sua casa, porque ele era a casa do Pai. Não façais da casa de meu Pai, João 2, covil de ladrões. Aí João diz que ele fazia referência a si mesmo, porque ele era a casa do Pai. Ele era aquele lugar onde o Pai encontrava o seu prazer, o seu descanso, sua satisfação na terra. Mas em João 14, o nosso Senhor faz uma das mais profundas declarações do seu ensino, quando ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós descobrimos aqui em João 14, que esta casa do Pai não era apenas constituída daquele homem que veio morrer no nosso lugar lá na cruz, daquele que era Deus com Deus, mas também era homem, a nossa semelhança, ou filho do homem. Agora nós descobrimos que esta casa do Pai tinha um outro aspecto: muitas moradas. Aí você vai pegar isto, João 14 aqui, e vai ver especialmente o versículo 23, quando o nosso Senhor diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A casa do Pai, o lugar da morada do Pai, é esta casa. Aí nós descobrimos que esta casa tem um cabeça nesta casa, e o cabeça desta casa, o sacerdote desta casa, o profeta desta casa, o pastor desta casa, é Jesus, o Filho de Deus. Ele é o cabeça desta casa. Esta casa também tem uma mulher idônea, uma esposa idônea, e esta outra parte da casa é a igreja. Esta casa é composta desse cabeça e deste corpo, de Cristo e da igreja. Aí você vai vendo, como já lhes disse, como a Bíblia enfatiza a igreja como a noiva, como a casa, como santuário, como templo, como uma cidade. Então nós vemos tudo isto. É justamente o que está aqui nessa tipologia. A casa de Deus, o lugar do prazer de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus. Então, escute. Em primeiro lugar, a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. O que quer dizer que a realidade da vida celestial tem que estar na igreja. Não há lugar para fofoca, irmãos. Se você, de vez em quando, dá uma caidinha na fofoca, liberte-se dela, porque é maligno. Deus abomina a fofoca. A fofoca não tem que estar na casa de Deus. O que tem que estar na casa de Deus é o verdadeiro amor, a mutualidade, o cuidado. Está vendo aqui? Tem que haver união embaixo, para que haja união em cima. O que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Comunhão é a palavra que define o relacionamento de Deus na Trindade. Eu vou repetir isto. Comunhão é a palavra que explica para nós a relação de Deus na Trindade. Deus é uma trindade. Deus é uma trindade de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual a palavra que explica a realidade, o relacionamento dessas 3 pessoas? Comunhão. E como nós vamos entender esta palavra comunhão? Baseada em 3 palavras: vida, relacionamento e amor. Compreende? E aqui você vê os detalhes: 2 encaixes unidos, depois se unirão por baixo,
e em cima também se ajuntarão. Aí você compreende o que o Espírito Santo diz para João na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida, isso vos anunciamos. Aí ele vai dizer assim: a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nossa comunhão, a nossa comunhão, porque ao lado, a largura das tábuas era 1,5 côvados. 1,5 côvados não é um número completo, 10 é o número completo, 1,5 côvados não, mas 3 é um número inteiro, porque você é 1,5 côvados e eu sou 1,5 côvados, mas quando nós somos juntados nesses dois encaixes, somos colocados unidos, aí nós temos o número 3, o número 3 é o número do Deus triuno, aí nós temos a realidade dos céus na terra, quando tem a verdadeira comunhão. A palavra comunhão, a palavra glória, a palavra graça, são as 3 palavras mais profundas que nós encontramos no nosso vocabulário bíblico. Essas 3 palavras, elas têm toda a sua etimologia, a sua completa etimologia na natureza e no caráter de Deus, na eternidade. Você pode pegar qualquer dicionário e buscar o significado dessas palavras, não expressam a realidade daquilo que a Bíblia dá a estas palavras. Essas palavras têm toda a sua derivação da natureza, do caráter de Deus, da glória e da eternidade de Deus. Comunhão é a palavra que precisa definir a igreja. A igreja precisa ser definida por comunhão e não por reunião, porque muitas vezes reunião não tem comunhão. Nós podemos estar reunidos aqui, mas não sermos um. Nós podemos ter nossas diferenças, nossas diversidades, nossas particularidades, mas isso não deve impedir que tenhamos comunhão, porque a nossa comunhão é em Cristo. É em Cristo. É muito mais do que reunião. É uma vida profunda, é uma entrega profunda, é um amor profundo. Quando você entende isto, você compreendeu as particularidades mais elevadas da vida eterna. E aqui diz, 10 côvados a altura. E o que quer dizer isso? 10 côvados. É a medida daquilo que Deus espera encontrar em nós, mediante a obra do seu Filho. Mas não adianta, irmãos, buscarmos a plenitude de Cristo, se nós não temos a plenitude de comunhão. É importante que essas tábuas tenham 10 côvados de altura, da mesma forma que elas devem ter 1,5 côvados de largura. Se nós queremos ter a plenitude de Cristo, precisamos ter nossa vida de comunhão em Cristo. Vou parar por aqui. Se o Senhor permitir, nós vamos prosseguir na próxima quinta-feira. Vamos orar agradecidos ao nosso Senhor por esse tempo. Logo em seguida, estaremos terminando esta reunião. Pai querido, em nome de Jesus, o teu amado Filho, inunda o teu povo nesta hora com a tua palavra. Inunda-nos, Senhor, com a vida e com o poder transformador da tua palavra. Senhor, alimenta-nos, vivifica-nos, enche-nos nesta hora da tua vida, do teu poder, mediante a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos a tua ajuda, querido Espírito Santo. Vem revelar-nos mais de Cristo. Vem derramar em nós mais e mais do teu Filho nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.